Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando com esta Santa Missa a nossa festa de nosso padroeiro São Cristóvão. 3 dias de muito trabalho, e aqui estamos para depositar no coração de Deus o nosso trabalho, tudo aquilo que foi feito com muito amor e por amor a Jesus. Aproveito esse momento para agradecer todas as pessoas que trabalharam nessa festa, que colaboraram com essa festa, as empresas, os patrocinadores, os colaboradores, as pessoas que trabalharam, que estão trabalhando ainda desmontando ali, né, o que ficou da festa, as pessoas que trabalharam a semana inteira, trabalharam ontem, hoje, e que estão aqui na missa para agradecer. Então, a minha gratidão a todos, aos meios de comunicação também que fizeram a divulgação da nossa festa. Saúdo também os motoristas profissionais que aqui estão, porque celebramos o dia do motorista, e todos os condutores, nós, né? Pedimos a intercessão de São Cristóvão para que ele nos livre, nos proteja de todos os males. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o que significa celebrar o padroeiro. Cada paróquia tem um padroeiro, e nós temos São Cristóvão como padroeiro. O celebrar o padroeiro significa que nós queremos imitar o exemplo dele. Senão não tem muito sentido, fica uma festa apenas. Então, nós que temos São Cristóvão como padroeiro e tantos outros santos que nós conhecemos, nós estamos aqui para pedir a Deus a graça de imitar o bom exemplo que São Cristóvão nos deixou. Por isso se tornou santo, com a graça de Deus e com o seu esforço. E São Cristóvão é um exemplo para nós. Um exemplo de que sempre é possível fazer o bem. Sempre é possível fazer o bem. Com os recursos que nós temos, com muito, com pouco, sem nada. Né? Então São Cristóvão conseguiu fazer o bem como? Ele aproveitou de sua força, de sua altura, e ele pensou: bom, eu vou servir a Deus, ajudando as pessoas a fazer a travessia do rio. Pronto, encontrou um jeito. Não precisou de dinheiro, de recursos, né? Com a própria força se colocou à disposição dessas pessoas. E segundo a tradição, quando ele carregava uma criança no ombro, né, essa criança se revelou como Jesus, ele estava carregando o Salvador. Ou seja, o bem que nós fazemos ao outro é para o próprio Jesus que nós fazemos. É para o próprio Jesus. Então, Cristóvão significa aquele que carrega Cristo. E todos nós somos carregadores de Cristo, portadores de Cristo. Nós somos cristãos e queremos levar Jesus aos outros, para que os outros se encontrem com Jesus, que é esse tesouro, essa pérola preciosa, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? Então, Cristóvão é um exemplo de que sempre é possível fazer o bem. Quem quer, faz. Quem não quer, encontra uma desculpa. Então, São Cristóvão encontrou o meio de servir a Deus, servir do próximo, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, e nem tão rico que não tenha nada a receber, né? Então, nós queremos aprender com São Cristóvão. Depois, além de carregar Cristo, nós somos carregados por Ele. Porque a vida é uma travessia. Como diz o grande escritor João Guimarães Rosa, a vida acontece na travessia. Então a vida é uma travessia, e todos nós estamos fazendo essa travessia. E para isso nós precisamos da ajuda dos outros, e sobretudo da ajuda de Deus, senão a gente afunda, a correnteza leva. Então São Cristóvão é aquele que nos acompanha, que nos ajuda a fazer também essa travessia. E saber que Jesus está conosco. Nós carregamos Jesus e somos carregados por Ele. Então, um grande exemplo que o nosso padroeiro nos deixa, e que vale a pena recordar. Senão a gente se esquece do padroeiro, né? Que viveu a fé. Ele é santo por amor a Jesus, porque colocou a sua vida a serviço do próximo. Bom, e a palavra de Deus hoje? Tanta riqueza na palavra de Deus, né? A palavra de Deus sempre é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos ajuda a fazer a travessia da vida de maneira cristã.
Então a primeira leitura é muito interessante. É a oração de Salomão, filho de Davi. Salomão, rei de Israel, recebeu de Deus a missão, né, de governar o povo. E vejam, na época Israel era pequeno, ainda hoje, né? E aí ele fala que era um povo muito numeroso para aquela época. Hoje governar é muito mais difícil, acho, do que no passado, né? Mas Salomão se sentiu pequeno diante dessa missão de governar o povo, de ser rei do povo. E o que Salomão pede? A sabedoria, Deus. Um coração, né, capaz de discernir o bem do mal, um coração compreensivo, que pratique a justiça. E Salomão pede a sabedoria, Deus. E essa oração de Salomão é um exemplo de oração para nós. Agradou a Deus. Porque Salomão não pediu anos de vida, não pediu riqueza, não pediu poder, ele pediu sabedoria para bem governar o povo. E aí vem uma questão para nós. O que nós pedimos a Deus? Será que só pedimos riqueza, saúde, mais anos de vida? Isso não está errado. Mas a gente ficar só nisso é pouco. A gente tem que aprender com Salomão hoje, a pedir também a Deus sabedoria para governar a nossa vida, o nosso veículo, a nossa família, o nosso trabalho. Gente, hoje precisamos de sabedoria, senão não dá, a gente afunda. E quando a gente ouve essa primeira leitura de hoje, a gente pensa, se os políticos rezassem como Salomão. A gente sempre pensa, né, nos políticos. De fato, os políticos deveriam rezar como Salomão, para governar bem, né? E nós temos o dever de rezar pelos políticos também, para que eles governem bem. Mas essa leitura não é só para os governantes, é para nós, né? Porque é fácil falar, que bom seria se os governantes rezassem assim. Mas e nós, que temos que governar a nossa vida, a nossa família, que temos que tomar decisões, é para nós também. Chega de pensar só nos outros, né? Senão a gente sempre pensa que a palavra é para o outro, não é para mim. Então, quanta riqueza nessa primeira leitura, né? Vamos aprender a pedir a Deus sabedoria. Depois, a segunda leitura é maravilhosa. São Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, gente, tudo. Né? Mesmo a provação, uma dificuldade, uma doença, uma perda, algum sentido aquilo pode ter na nossa vida. Para quem tem fé. Para quem não tem fé, é sofrimento inútil. Para quem tem fé, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente sabe que depois que a gente supera uma situação difícil, a gente consegue ver que Deus estava se aproveitando daquela situação para realizar em nós algo novo e melhor. A gente sempre cresce com os acontecimentos da vida. Não só os negativos, os positivos também. Então a gente tem que ter essa visão que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Qualquer situação pode ser uma ocasião de crescimento para mim. Pode trazer algum benefício. Para quem tem fé, vê a vida com essa ótica. Quem não tem fé, né, acaba caindo no desespero. E a palavra do Evangelho é muito interessante, né? Jesus é o tesouro. Jesus é a pedra preciosa, Jesus é a rede. Então são as parábolas do reino, 3 parábolas. Quem encontra o tesouro, diz o texto, tu vende tudo para comprar aquele tesouro. E não está dito que aquele tesouro vale mais do que tudo aquilo que a pessoa possuía. Mas aquele tesouro era valioso para a pessoa que o encontrou. Quem encontra uma pedra preciosa também vende tudo para comprar aquela única pedra. Então, qual é a mensagem que nós tiramos? Que nós devemos buscar sempre o mais. Buscar a Deus. O mais é Deus, é a fé, é o amor de Deus. Ele é o tesouro, ele é a pedra preciosa. E para chegar ao mais, às vezes a gente tem que deixar de lado o menos, aquilo que não é tão importante. Porque às vezes as urgências da vida nos impedem de ver aquilo que de fato tem importância. E Deus tem importância. Ele é o tesouro, ele é a pedra preciosa. Devemos buscar sempre o mais. E saber, né, deixar de lado o menos, né, para ficar com aquilo que de fato tem valor. Aquilo que de fato pode mudar a nossa vida. Depois Jesus fala que o reino é como uma rede lançada ao mar. E essa rede acolhe todos e todas.
Tem lugar para todo mundo na rede de Deus. Nessa rede a conexão não cai, o sinal não fica fraco. Nós precisamos estar conectados com essa rede que é Deus, que é o tesouro, a pedra preciosa, né? E essa rede de Deus não é aquela rede que aprisiona, porque rede já dá sentido de prisão. É a rede do amor, é a rede da misericórdia, a rede que acolhe. E se um dia alguém vai ficar fora dessa rede, não é por nossa culpa. E não cabe a nós separar quem é bom de quem é mau. Está ali só no final. Isso cabe a Deus. O que cabe a nós, igreja, é fazer com que todos entrem nessa grande rede de amor e de solidariedade. Se alguém depois vai ficar fora, isso compete a Deus e nada a nós. Ninguém pode pôr ninguém para fora de lugar nenhum, muito menos da rede do amor de Deus. E aí Jesus termina que o reino é esse tesouro, esse baú que nós carregamos, e desse baú nós tiramos coisas novas e velhas. Foi o lema do nosso jubileu: tirar do tesouro coisas novas e velhas. Então nós precisamos integrar a tradição com a inovação. A gente costuma dizer, né? É criação na continuidade. Não podemos romper com o nosso passado, com a nossa memória, com a nossa tradição. Tem gente que fala, isso é coisa do passado, esquece. Vamos pensar só no presente. Outros só ficam no passado e não olham para o futuro. Então, Jesus está dizendo, a pessoa de fé é aquela pessoa que consegue integrar, né? Unir a tradição, a memória, a história, com o desejo de inovação, né? De renovação, as grandes descobertas, enfim. Não há espaço para ruptura. Precisamos integrar o passado com o presente e o futuro. Então vamos pedir a Deus, queridos irmãos e irmãs, a graça de buscarmos o mais, de buscarmos aquilo que de fato tem valor, e é Deus, né? E é Deus. E peçamos a sabedoria para todos nós e a graça de, na medida do possível, imitarmos o nosso padroeiro, São Cristóvão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.